Fala galera, meu nome é Hugo Leonardo aqui da Flamulambo Raiz, trazendo um corte aqui para vocês do programa Sport Center da ESPN Brasil. Já dando os créditos aí, vou deixar o link aqui na descrição, onde eles estão fazendo a projeção do caminho do Flamengo no Mundial. Cara, a gente não esperava pegar o Bahia agora. A gente passando pelo Bahia, possivelmente próximo adversário, PSG e depois Real Madrid. Então assim, tá pedra, velho, mas pra dentro, sem desistir, sem ficar otimista. Dá, tá? Eles analisam aí também se o Pedro merece ser titular, se o Flamengo tem que jogar igual jogou contra o Chelsea, ou se deve jogar retrancado igual o Botafogo jogou contra o PSG. Então assim, fica até o final do vídeo que o vídeo tá muito maneiro. Galera, vou fazer aquele pedido, o não já é meu. Então assim, dá aquela força aí, se inscreve no canal para ajudar no nosso crescimento, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo assim que a gente postar. Deixa o like, galera, que assim o YouTube reconhece que você gostou do vídeo e espalhe esse vídeo para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo igual você, tá bom? Se puder, hype o vídeo aí para ajudar a ranquear o vídeo. Sem mais enrolação, vamos embora pro vídeo. Pois o Bayern de Munique no caminho do Flamengo. Elton Serra, tudo bem, companheiro? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite pra você, boa noite, fã de esportes. Eu não esperava um Flamengo e Bayern já nas oitavas. Eu esperava um Flamengo e Benfica, sinceramente. Mas o Benfica surpreendeu, acabou terminando em primeiro do grupo. E o Flamengo tem um caminho difícil agora, viu, Edu? Bayern de Munique, PSG, Real Madrid. Vamos ver. Se o Flamengo passar do Bayern de Munique, aí ele pode pegar exatamente o Paris Saint-Germain, que é o favorito contra o Inter Miami. Ô Elton, um Flamengo a gente viu ali um pouco poupando jogadores, um pouco em ritmo de treino, né? Mas o torcedor queria uma vitória. Que avaliação você faz desse Flamengo? O que dá para tirar desse jogo pro jogo contra o Bayern de Munique? E é claro que já teve essa influência, né? Sabendo que ia pegar o Bayern de Munique, porque independentemente do resultado, já seria o primeiro. Então, que avaliação que você faz do Flamengo pra gente começar esse bate-papo? Bom, né, eu acho que não é um jogo para tirar como referência para o restante do Mundial. Eu acho que os dois jogos anteriores, sim. Primeiro porque Felipe Luiz ele opta, né, por poupar alguns jogadores. Não que isso modifique drasticamente o Flamengo, a sua forma de jogar. Eu até imaginei que ele fosse poupar mais jogadores. Manteve um time muito forte, né? Colocou Everton Araújo como volante ao lado do Alan, o Arrascaeta mais à frente, né? O Everton Cebolinha aberto pela esquerda e o Pedro como referência, tendo ali o Danilo e o Léo Ortiz como zagueiros, o Alexandro e o Varela, né, como laterais. Então, acabou sendo um time muito forte para enfrentar o Los Angeles FC. A gente falava aqui no Edu na segunda-feira que não era um time qualquer, apesar de não ter pontuado ainda. Era um time que tinha alguns talentos individuais, que iria jogar de uma maneira para tentar vencer o Flamengo. Foi dessa forma que jogou. Mas eu acho que foi um Flamengo talvez com a rotação um pouco mais abaixo, foi um time pensando também já nas oitavas, tirando o pé porque já tinha o primeiro lugar do grupo, já estava tudo definido e mesmo assim, pelo menos, terminou a primeira fase com uma invencibilidade. Acabou levando um gol que poderia, né, foi o Boangá que acabou fazendo o gol da equipe do Los Angeles, mas logo na sequência o Flamengo, de novo, né, o banco de reservas funcionando bem, e de novo, né, o Alacian vindo do banco e sendo decisivo e empatando a partida. Repito, não dá para tirar esse jogo como referência para a sequência, até porque o Flamengo vai ter que subir muito, mas muito, o seu patamar de competitividade a partir de agora, se quiser chegar longe no Mundial. Assim como jogou contra o Chelsea, é o que a gente imagina que vai acontecer contra o Bayern. Muito bem, a gente já vai para Orlando, contato com o Pedro Ivo Almeida, mas vamos ver os números do jogo antes. Esse empate 1-1, o Flamengo leva mais $1 milhão para cá. Essa bola do Pedro foi uma judiação, né? Um dos lances mais bonitos da partida, né? Ele mata no peito e tenta ali uma puxada bonita. É quase uma bicicleta. Bom, o Flamengo teve mais posse de bola, 65%, muito mais finalizações, 19 contra 5 do LA, 4-1 no alvo, 3 bolas na trave contra uma do Los Angeles. Aí você se pergunta, pô, mas 3, não foram 4? Estatisticamente, quando a bola desvia no zagueiro e bate na trave, foi o caso do chute do Danilo, não conta como trave, e sim como bloqueio. Grandes chances, 6 do Flamengo contra 1 do Los Angeles.
28 ações na área rival contra 5 do LAFC. Pedro Ivo Almeida falando ao vivo de Orlando. Vamos lá com o nosso companheiro que viu de perto a reação da torcida, né? E claro que muita gente já pensando no Bayern de Munique. Acho que o domínio do Flamengo ficou claro aí pelos números, Pedro. Agora ficam as lições também, né? Porque a forma como tomou um gol foi uma desatenção total, né? O Flamengo meio morno, meio desligado, só se ligou mesmo depois que tomou o gol. Por aí, né? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Edu? Abração para você, para o Elton, fã do esporte ligado aqui com a gente, até invadindo a madrugada, né, para falar de Flamengo, para falar de Mundial de Clubes. Eu acho que se tira muito pouco desse jogo aqui em termos de não pode fazer assim, não pode carregar isso. Acho que hoje era outro papo de Flamengo, um Flamengo até mais leve, um Flamengo com uma escalação quase que alternativa, poupou quem estava pendurado por ali, o Jorginho talvez um pouco fadigado, acho que essa é a explicação. O que acontece no lance do gol do Los Angeles FC, eu acho muito pouco provável que aconteça no jogo contra o Bayern por uma situação de desleixo, de falta de comprometimento, de falta de mobilização. Pode acontecer por uma qualidade superior do adversário. Para começar, que eu acho que o desenho de meio de campo hoje ele não pode ser comparado a um desenho de meio de campo com o Pulgar e Jorginho. Hoje a gente está falando de Everton Araújo e Alan ali. Você não tem o Gerson, sabe? Eu acho que você perde muito do controle. E ainda assim o Flamengo tentou jogar um Flamengo muito diferente. Aí, claro, tem a escapada, a reta final de jogo. Acho que a perna pesa para todo mundo. E não só a mobilização. Acho que o Flamengo tentou jogar. Sempre que entrava ali, quebrava uma linha, entrava pelo dentro, o passe saía errado. Hora do Luiz Araújo, hora de outro jogador. A finalização acontecia, mas não exatamente próxima à área por uma situação criada ali de aproximação, como a gente viu em outros jogos, algo trabalhado, mas muito também de finalização. Bola batida fora da área, defesa do goleiro, bola na trave, 4 bolas na trave. Isso o Flamengo teve, gerou até mais do que nos outros jogos. Só que é um cenário de jogo, para mim, Edu, muito diferente do que a gente vai verificar nas oitavas. Acho até que o cenário das oitavas é diferente do que a gente verificou contra o Chelsea. É mais difícil o Flamengo impor seu jogo, sua característica, como o Felipe Luiz e o elenco sempre defendem, né? O jeito de ser Flamengo, de jogar, o jeito Flamengo de estar ali, é mais difícil de impor contra o Bayern do que foi a situação de se impor contra o Chelsea. Então acho que é tudo muito diferente. Fica a bela primeira fase do Flamengo, a campanha invicta, podemos dizer, 2 vitórias, um empate, muito provavelmente, nem se pode igualar, mas muito provavelmente a melhor ou uma das melhores campanhas dos brasileiros aqui no Mundial de Clubes. E dá para pescar ali depois do gol, o Wallace, confiança do menino, uma opção que o Felipe ganha, sabe, para segundo tempo, para reta final de partida, peito estufado, finalização, a bola está entrando, ele conseguiu fazer o que muitos jogadores titulares não fizeram hoje, que é sair limpo para finalização, finalizar bem. O Flamengo teve problemas com isso ali no terço final hoje, então acho que é muito pouca coisa para a gente carregar desse jogo para o outro. Era um jogo, claro, para talvez ter resolvido antes, não fossem as bolas na trave, não fossem os erros ali, como eu citei, do terço final. Eu concordo muito com a leitura que o Elton faz do jogo, então acho que é um pouco isso. É um Flamengo que hoje já estava desde a parte da tarde aqui em Orlando, com a cabeça no domingo, com a cabeça lá em Miami, com a cabeça pensando no Bayern de Munique. Fala-se muito pouco aqui neste momento da vitória contra o Los Angeles. Todo mundo só quer saber, e o Bayern? Como vai ser? Acho que essa é a tônica aqui desse pós-jogo no Camping World Stadium. Ô, Pedrão, o que a gente pode levar desse jogo para o jogo de domingo contra o Bayern talvez sejam as pistas, né? Por exemplo, quem foi escalado, será que tem menos chance de jogar no domingo? Acho que é o caso do Pedro, né? Não imagino o Pedro como titular no domingo. A gente tem a volta do Gerson, do Eric Pulgar. São jogadores que com certeza estarão em campo no domingo, tudo correndo na normalidade. Mas o que você enxerga já pelas pistas que a gente teve isso, nessa terça-feira, você vê aí um desenho do que pode vir por aí? Você imagina como o Flamengo? Eu não vejo exatamente, por tudo que o Felipe falou no pré-jogo e como ele desenhou o time hoje, eu não vejo exatamente jogadores poupados hoje porque vão jogar contra o Chelsea, ou quem jogou hoje não vai jogar contra o Chelsea. Acho que o Pedro começa no banco contra o Chelsea por uma questão de característica de enfrentamento. Vejo muito mais um Bruno por ali, atacando espaço, um Bruno aproveitando o escape do Chelsea, que pega uma marcação muito encaixada e pode dar campo caso o Flamengo roube alguma bola. Aí tem mais uma característica do Bruno por ali do que exatamente outra situação física do Pedro. Pedro, tecnicamente, para mim, ainda não reencontrou o seu auge técnico. O Danilo, será que ele jogou hoje, não vai jogar? Acho que não vai ser isso que vai determinar. O Danilo é um cara que foi escalado pelo Chelsea também pelo costume de enfrentamento contra situações, times europeus. Então acho que ele pode ser escalado também contra o Bayern por isso. Acho que talvez a combinação, jogando Wesley, para mim, tem Danilo. Jogando Varela, para mim, pode ter Léo Pereira com o Léo Ortiz ali na linha de zaga. E de resto, acho que Alexandro é um cara que vai estar por ali protegendo
o lado esquerdo de defesa do Flamengo contra o Bayern. Jorginho volta, Pulgar volta, Gerson volta, Luiz Araújo mantido, Arrascaeta mantido. Acho que a gente consegue ter algumas pistas do meio para frente. Dúvidas para mim nas laterais, mas não exatamente dialogando com a escalação de hoje. Acho que muito que o Felipe vai pensar para esse jogo, Edu. Muito bem, Pedro, deixa eu te liberar. O dia foi longo. Valeu, companheiro. Amanhã é Disney World para você, tá? Pode aproveitar aí os parques de Orlando. Amanhã tem link cedo, link à tarde, link à noite. É folga só pro Flamengo amanhã. Tem folga aqui não, Edu. Abração pra você, pro Elton e pro Fã de Esporte. Valeu, Pedro Ivo Almeida, um dos integrantes da nossa equipe. Aí. Nos Estados Unidos, brilhando. Ô, Elton, projetando também o time pro domingo, o que você acha? Eu aposto na experiência. Acho que o Felipe Luiz vai contar muito com a experiência. Então, eu imagino que ele vai com Varela do lado direito, com Alexandro na esquerda. Acho que é por aí. Por exemplo, acho que não vai com Wesley. Quero saber a sua opinião. E se isso é importante com um time grande, gigante, como é o Bayern de Munique, adversário de domingo. Olha, eu acho que o Ayrton Lucas, ele, com muitos méritos, ele garantiu essa titularidade, né? A gente imaginava o Alexandro até começando o Mundial como titular, mas eu acho que ele correspondeu muito bem nos 2 primeiros jogos. E olhando para o que o Bayern pode fazer contra o Flamengo, porque o Bayern mudou muito, né, nessa primeira fase, não teve um time titular bem consolidado, foram 3 mudanças que o Kompany acabou fazendo, 3 times diferentes, né? O terceiro a gente nem conta muito, que ele poupou muitos jogadores, a gente vai falar sobre esse jogo já já. Mas o lado direito, né, da defesa da equipe do Bayern, que tem o Laimer, pode ser o titular na lateral direita, tem o Boi também, que pode ser um cara mais ofensivo, acho que pode até ser uma opção, né, se o Alexandre for titular, mas aí também o Kompany não vai saber o que o Felipe Luiz vai ter do outro lado, mas tem o Olise que joga por ali, né, que é um cara que joga muito nas costas do lateral adversário e pode ser a opção do Alexandre nesse sentido. Mas eu acho que o Wesley é titular dessa equipe, até para jogar em cima do Rafael Guerreiro, né, do Coman, que muitas vezes cai por ali, e o restante do time que a gente viu, principalmente contra o Chelsea, Edu. Eu acho que é um Flamengo que vai ter, logicamente, né, um ataque um pouco mais móvel, e estou com vocês, né, o Pedro não será titular, o Pedro teve a oportunidade de alguns minutos, né, dentro desse jogo contra o Los Angeles, mas eu acho que a opção pode ser o Bruno Henrique, o Plata já jogou por ali também, o Plata até no jogo contra o Chelsea, né, começou na referência e depois foi para o lado do campo quando o Bruno Henrique entrou no segundo tempo. Eu acho que vai ser um ataque para tentar jogar em cima do Jonathan Tah, do Stanisic, 2 zagueiros muito técnicos, muito fortes e que talvez não acompanhem tanto, porque fará calor, provavelmente. Imagina um jogo quente no sentido de temperatura. Isso vai ajudar também um time mais móvel, mais rápido, Edu. Vai criar dificuldades para o Bayern. Mas eu acho que é um time muito mais próximo do que a gente viu contra o Chelsea, para enfrentar essa equipe do Bayern. Provavelmente, né, o Felipe Luiz vai manter essa estrutura para enfrentar mais um europeu no Mundial de Clubes. Faz sentido, né? Faz sentido o que você está falando. Foi o time que ele enxergou para o Chelsea. É que eu acho o Bayern de Munique... e todo mundo há de concordar, um time mais forte que o Chelsea. E talvez o Felipe Luiz queira mudar uma ou outra peça, mas aí só o Felipe poderá dizer, né? E não vai dizer, só vai dizer uma hora antes do jogo, né? Bom, o Pedro merece ser titular? Nesse jogo contra o LA, ele mostrou uma certa inquietação na busca do gol, né? Foram 82 minutos, 5 finalizações, uma no alvo, uma na trave, 10 ações na área rival e 3 grandes chances para o Pedro. Só o Arrascaeta que teve mais bolas na trave, acertou 2 vezes a trave, né? Como eu disse, teve aquela do Danilo ainda que não é computada como bola na trave. Ô Pedro, que avaliação você faz do Pedro nessa noite? Ô Elton, o Pedro já foi. Vamos falar desse Pedro. Que avaliação que você faz do Pedro e se você concorda com essa certa inquietude dele, né, essa vontade de mostrar serviço, talvez nessa briga para conseguir se tornar titular para o Felipe Luiz nesse Mundial. Confusões nesse horário acontecem. Fica tranquilo, Felipe, que normalmente acontece isso quando a gente está nesse horário. Mas eu acho que, olhando para o que o Pedro pode apresentar no seu potencial máximo, a gente sabe que ele é um jogador de seleção brasileira. É um jogador diferente, é um 9 de muita movimentação,
é um cara que não deu certo na Europa, e é muito forte até falar não deu certo, mas, enfim, acabou indo para o futebol europeu e retornou rapidamente, né? Foi para a Fiorentina, tinha um Vlahovic por lá, por exemplo, né? Que é um cara que se consolidou no futebol europeu e hoje é jogador da Juventus e está também no Mundial de Clubes, mas voltou para o Brasil e foi um cara importante, né, de 2020 para cá, para essa equipe do Flamengo, apesar das lesões, e acabou indo, inclusive, para a Seleção Brasileira e para a Copa do Mundo do Catar em 2022. Mas não é o cara ainda para assumir essa responsabilidade nesse nível tão alto de competitividade que o Mundial tem trazido. Ele no Campeonato Brasileiro ele voltou, teve jogos importantes, na Libertadores também, será importante. Eu acho que será importante no Mundial, Edu, mas a titularidade dele é contestada justamente pelo fato de, talvez nesses níveis mais altos de competitividade, o Pedro ainda não foi testado ao seu máximo. Ele foi ganhando minutos, ele foi recuperando forma física, ele foi jogando 90, né? Hoje não jogou, mas já jogou 90 nessa temporada. E aos poucos, eu acho que o Flamengo fez um trabalho de transição muito importante para que ele voltasse e não tivesse uma recidência de lesão. Ele tem sido um cara também muito confiante, né? Depois de uma lesão que o afastou por tanto tempo. Mas eu acho que o Filipe Luís pensa num cara que esteja mais quente nessa temporada. Um lastro um pouco maior. O Plata e o Bruno Henrique trazem isso talvez para ele nesse sentido, em relação ao Pedro. Mas sem dúvidas, né? Um cara que para mim vai ser importante para esse time do Flamengo. E repito, é um cara de seleção. É um cara que se tiver ali na ponta dos cascos, vai ser um cara importante também para o Ancelotti. Tá, só pra gente fechar essa projeção aí, você falou aí que acredita num time muito parecido com o que enfrentou o Chelsea, com o Wesley, com o Ayrton Lucas, quer dizer, o Flamengo tem que jogar assim, dando trabalho, tentando cutucar os alemães. Eu acho que alguns jogadores foram entrevistados, né, da zona mista, a gente acompanhou depois do jogo, falando justamente sobre esse enfrentamento, já entraram em campo sabendo, né, do adversário, que eles já estão acostumados, né, Edu, a jogar contra adversários assim, o Alexandro, o Danilo, o próprio Filipe Luís, né, quando jogador, eles estão acostumados a enfrentar equipes como o Bayern. Então, o jogo contra o Chelsea acabou sendo uma referência de podemos jogar dessa forma contra qualquer equipe do futebol europeu. Se vai ganhar ou perder, é do jogo, mas precisa competir. Naquele jogo, o Wesley foi bem, acabou falhando no gol do Pedro Neto, mas acabou se recuperando e indo muito bem. Foi um meio campo com o Pulgar e o Jorginho doutrinou o meio campo do Flamengo. O Gerson, que é um cara muito contestado nessa questão de vai para o futebol europeu e retorna e não dá certo 2 vezes, mas nesses jogos ele cresce bastante. Então é um Flamengo que precisa jogar do mesmo jeito que jogou contra o Chelsea, com o fator, repito, que eu acho que vai ser importante, vai estar quente no fim de semana. Eu acho que o time brasileiro está mais acostumado a essa atmosfera do que a equipe alemã. É isso, equipe alemã, não jogadores alemães, né? Porque é uma seleção internacional, o Bayern de Munique. Ô meu parceiro, tá assistindo e não se inscreveu ainda no Flamulambo Raiz? Tá de sacanagem, né?